Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de legislação para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos abordar os seguintes temas: a classificação dos veículos, a identificação externa do veículo e a documentação do veículo. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um breve resumo da primeira aula para que a gente possa ver conexão com o conteúdo da segunda aula. Então, na primeira aula, nós falamos o quê? Que toda a regra de trânsito ela foi padronizada internacionalmente, né? Dessa padronização, o Brasil criou a Lei Federal 9.503/97, que se chama Código de Trânsito Brasileiro, e criou o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito se organizou, né? E dentro dessa organização, uma das coisas fundamentais é que se classifique os veículos, classifique os condutores, tenha o pré-requisito para adquirir a primeira habilitação, o processo e assim por diante. Então, essa segunda aula ela trata da alimentação dos dados no SNT relacionados à classificação do veículo, a identificação externa dos veículos e a documentação dos veículos, ok? Então, o que a gente vai ver primeiro? A classificação dos veículos. Então, o veículo ele pode ser classificado de três maneiras: quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria, tá? O que a gente precisa compreender? A tração é aquilo que faz o veículo se mover, tá? Por exemplo, um veículo automotor, que é o primeiro ali da lista, quanto à tração, ele é movido pela energia gerada dentro de um motor a combustão interna. Por isso que ele é um automotor. O motor gera energia e transfere para as rodas, tracionarem o veículo para que o veículo se movimente. Então, tração é aquilo que faz com que o veículo se movimente. No caso aqui, né, da maioria dos veículos, a combustão interna, automotor, ok? Então aqui, ó, veículo automotor. O carro comum, o ônibus, o caminhão são veículos automotores. A maioria dos veículos são automotores, tá? Apesar de que nós temos também já no mercado veículos elétricos, né? Nós temos a bicicleta, que é a propulsão humana, né? Aqui, ó, veículo de propulsão humana, porque o próprio ser humano traciona os pedais para que a roda se movimente, certo? Elétrico já não é um motor a combustão interna, não utiliza combustível que queima e utiliza sim a eletricidade para tracionar as rodas do veículo, né? No caso aqui nós temos esse ônibus, mas nós temos também scooters, nós temos motocicletas a eletricidade. Depois, tração animal, que é o animal que traciona, né, o veículo, ou o animal que traciona para se movimentar e alguém vai sobre o animal, né, montado ali sobre o animal. Nesse caso do slide aqui, o animal ele está puxando uma carroça. Isso já entra em outra classificação, tá? A gente já vai falar mais à frente ali. Mas o foco aqui agora é o que traciona, o que movimenta. E o que movimenta aqui nesse caso é o animal. Então o animal é um veículo de tração animal, certo? Depois, reboque. O que é o reboque, pessoal? Reboque não tem tração própria. Reboque utiliza de outro veículo de tração própria, pode ser um veículo de tração animal que está rebocando a carrocinha. Pode ser um caminhão que está com dois reboques ali, né? Pode ser um carro que está com uma carretinha atrás, ok? Então nós precisamos compreender que o reboque ele é um veículo, tá? Então aqui nós temos três veículos nesse slide aqui. O veículo que está tracionando, que é o que puxa ali, a unidade tratora, que a gente chama, tá? Daí a gente tem o primeiro reboque e o segundo reboque, tá?
Então, temos 3 documentos aqui. O documento da unidade tratora, o documento do primeiro reboque e o documento do terceiro reboque, ok? Então, é assim que se alimenta o SNT com o fluxo de dados relacionado ao veículo, tá? Primeiramente, a classificação. Depois, nós temos o semi-reboque, tá? Que é um reboque apenas, tá? Então, o que ele tem ali? A unidade tratora tem seu documento e o semi-reboque tem o seu documento, tá? Então, quando vai sair na rua, o motorista desse tipo de veículo ele tem que estar com o documento dos 2 veículos e as características que estão no documento, nos 2 documentos, elas têm que ser compatíveis. Então, assim, o veículo, a unidade tratora, se ela for uma unidade que puxa, ela só pode puxar um reboque de tal peso. A gente vai ver isso quando a gente falar de processo de habilitação, daí vai ficar mais claro essa questão de peso, tá? Principalmente peso do veículo, que é a unidade tratora, e do reboque, no caso, quando tiver, né? Então, assim, e quanto à espécie? Quanto à espécie, nós temos 3 classificações, tá? Quanto à espécie, nós temos de passageiros, de carga e misto, tá? Que é de passageiro e de carga. Então, todos esses veículos ali, ó, eles podem ser de uma classificação quanto à tração e ser de passageiro, ou ser de carga, ou ser misto, ok? Então é isso que nós precisamos entender. Por exemplo, aqui, ó, a bicicleta. Ele é um veículo de tração humana. E nesse caso aqui, de espécie passageiros. E assim por diante. Então, toda vez que a gente observar essas questões, a gente precisa compreender como que funciona esse fluxo de dados, como que o SNT vai fazer esse catálogo, né? Vai coletar as informações. Por que é preciso isso, pessoal? Porque determinados veículos não se permite com determinadas habilitações, determinadas categorias de habilitações. Então, você precisa ter uma categoria X para conduzir um veículo X. E a gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto a gente tem que se atentar a isso, tá? Quanto à tração, tem tração, quanto à classificação do veículo é quanto à tração, espécie e a categoria. A gente está na espécie agora, passageiro. E aqui ó, tem uma dica que pode aparecer na sua prova. Vocês observaram que ali ó, o terceiro item se chama motoneta e o quarto é motocicleta, né? Então isso aqui pode aparecer na tua prova e é bom você saber a diferença entre um e o outro. Não são os mesmos veículos, tá? Motocicleta é quando o veículo automotor ele está sobre as nossas pernas. Nós estamos montados no veículo, semelhante a montar num cavalo, certo? Então a moto, vamos supor aqui a maioria aí utiliza CG Start, né? Então você monta sobre a CG, certo? Então ela é uma motocicleta. Agora, se for uma motoneta, já se enquadra, vamos supor, uma PCX, uma bis, aonde você senta no banco e coloca os pés nos estribos ou ali sobre o suporte ali que tem os pés. Você não está montado sobre a motocicleta. Até o equilíbrio é diferente de uma motoneta para uma motocicleta. É interessante você saber que se aparecer isso, você sabe. Motocicleta montado, motoneta sentado, ok? De carga. Então, todos esses aí podem ser de carga, tá? Então, qual que é a diferença da carga, né, para o misto? A gente vai falar isso já porque já é relevante. Por exemplo, um veículo misto é um veículo que carrega carga e passageiro, tá? Nesse caso aqui, ó, tem veículos que carregam apenas carga. Por exemplo, a caminhonete que está ali no meio. Ela é um veículo que carrega a carga separada da unidade, da cápsula de sobrevivência, tá? Que a gente chama unidade de sobrevivência, é onde vai o passageiro e o condutor, tá? Então ali se chama célula de sobrevivência. Ela é feita, projetada para que numa colisão o passageiro e os ocupantes eles venham a sobreviver, tá? É por isso que existe a carroceria do carro, a cabine do caminhão, é uma célula de sobrevivência. Então, numa caminhonete, aonde vai o passageiro e o condutor,
não tem acesso à caçambinha que vai atrás, onde vai as cargas. Então isso é uma caminhonete. A carga vai separada da carroceria da célula de sobrevivência. Tá? E quando é uma caminhoneta, é diferente. Existe a parte do motorista-condutor da frente, o banco traseiro dos passageiros e atrás do banco traseiro tem o compartimento de carga. Mas está tudo dentro da célula de sobrevivência, dentro da carroceria do veículo. Vou dar um exemplo, uma SUV. Uma SUV é uma caminhoneta, tá? Uma Dodge Ram, ela é uma caminhonete, porque a caçamba é fora. Então vocês precisam entender essas duas diferenças, tá? Pode aparecer na sua prova. Caminhoneta é um veículo misto, caminhonete é um veículo de carga quanto à espécie, ok? Depois nós podemos ter de competição, especiais e assim por diante. Daí agora, quanto à categoria. Então, quanto à categoria, ele pode ser o quê? Pode ser oficiais, né? Que é de representações diplomáticas, repartições consulares, de carreira, de organismos internacionais, reconhecidos junto ao governo brasileiro. Tudo isso é veículo oficial, ok? E como que a gente vai entender essa diferença? Através das placas, que eu já vou falar depois desse slide aqui. E também nós temos, né, quanto à categoria, particular, aluguel, aprendizagem e assim por diante. Então, assim, ó, como que a gente sabe? Através da identificação externa. A identificação externa do veículo são as placas. Isso pode aparecer na sua prova, tá? Quais são as identificações externas dos veículos? São as placas. Então, as placas que estão aqui nesse slide, elas seguem o padrão anterior, tá? O padrão novo é o padrão Mercosul, que eu vou passar no slide seguinte. Porém, ainda temos veículos que estão utilizando esse padrão aí, porque ainda não foi exigido que se troque. Mas toda vez que o veículo vai ser feita uma transferência de proprietário e de município, ele automaticamente tem que trocar de placa, tá? Então, assim, se o veículo for do mesmo município, não está exigindo ainda. Pelo menos é o que está em vigor agora, mas pode chegar um momento que venha uma lei que fale agora, a partir de agora, toda transferência tem que trocar a placa. Mas enquanto isso não acontece, essa placa é permitido que circule. Então você encontra ainda veículos com esse tipo de placa. E qual é a diferença dessa placa aqui para a placa Mercosul e relacionando já com as categorias? Por exemplo, a particular lá, ó, ela é de fundo cinza, letras pretas. E tem a tarja ali, ó, município, tá? Na placa Mercosul não vai ter essa tarja de município, a gente já vai ver ali. Então, como que eu sei um veículo pela placa? Pelas cores, tá? Então essas são as características. Fundo cinza, letra preta, particular. Fundo vermelho, letra branca, aluguel. Fundo branco, letra vermelha, aprendizagem. Fundo branco, letra preta, oficial. E assim por diante. Ó. Azul com branco, missão diplomática. Preta com cinza, letra cinza, de coleção. Né? Verde com letra branca, fabricante, experiência. Representações diplomáticas são específicas lá. Ó. Por exemplo, ali, ó, secretário do Estado, governo federal. E o outro ali, ó, governo federal, comandante da aeronáutica. Então, são veículos de representações, são veículos oficiais. É assim que a gente sabe a diferença entre um e o outro. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos aqui de veículos que você pode encontrar na rua. Por exemplo, um ônibus, uma van, um micro-ônibus, um ônibus escolar, vai estar com aquela placa ali, ó, aluguel, fundo vermelho e letra branca. Tá? Aprendizagem são os carros das autoescolas. São fundo branco, letra vermelha. Tá? Coleção, é muito comum, quando o veículo tem mais de 80% de originalidade e mais que de 20 anos, se eu não me engano, de fabricação, ele pode ser catalogado como um veículo de coleção, tá? E daí ele pode ser colocado a placa preta, porém tem essas especificações. O verde ali com branco, fabricante e experiência. É comum você ver
quando uma fábrica pega um veículo para um test drive, só que tem que ser um test drive externo. Então daí tem que estar com esse tipo de placa aí. Então se você vê uma placa dessa na rua, você sabe que é um veículo que o fabricante ou a concessionária está fazendo testes, por isso que ele está emplacado com uma placa dessa cor, ok? E agora, os padrões Mercosul, tá? Se lembra que lá na primeira aula eu falei que existia a Convenção de Viena e o Acordo Mercosul. O Acordo Mercosul estipulou que aqui no Brasil a gente substitua a nossa placa por esse padrão, tá? Então, assim, esse padrão aí, qual que é a diferença? Não tem mais a tarja de município, tem a bandeirinha do país ali no cantinho e são 3 letras, um número, mais uma letra e mais 2 números, ok? Diferente da outra, que eram 3 letras e 4 números, ok? É isso que mudou. E também ela mudou algumas características refletivas, tem um código de barra, um QR Code ali, né? Mudou essas questões. Porém, as classificações, as categorias são as mesmas, tá? Você tem que seguir as cores. Então agora, em vez do fundo, né, ter diferenciação, é a letra e os números ali que tem diferenciação de cor, ok? Então esse aqui faz parte do quê? Da identificação externa do veículo. Agora a gente vai passar para outra parte, que é a identificação do veículo da parte documental, ok? Então, da parte documental, nós temos 3 certificados. É o CRV, o CRLV e o CLA, tá? Eu vou explicar cada um deles. Então, aqui, ó, o CRV é o Certificado de Registro do Veículo. O que é registro, pessoal? Semelhante ao teu registro de nascimento. Então, é o registro de nascimento do veículo, ok? Então, assim, esse documento aqui, o CRV, ele é o certificado de registro, mas ele serve para transferência, para alteração de endereço e para alteração de características. Então, toda vez que falar do CRV, você tem que associar com o quê? O recibo de venda do veículo. É o que a maioria das pessoas associa, tá? Porém, ele não serve só para venda. Ele serve para alteração de endereço e alteração de características do veículo. É o que está no nosso slide, tá? Esse documento ele não é de porte obrigatório. Você recebe junto com o CRLV, tá? Pelo correio. Você guarda o CRV para o momento que você for precisar fazer um desses serviços ali. Alterar o endereço, vender o teu veículo ou alterar a característica dele, ok? Então, o que consta nesse veículo? Como ele é um certificado, né, de registro, ele conta as características do veículo para identificar esse veículo, tá? Para que a gente possa olhar para o documento, chegar no veículo, olhar e falar, esse veículo, esse documento é desse veículo. Então tem que bater as informações, tá? As principais características estão listadas no nosso slide. A principal é o Renavan e o chassi do veículo, mas primeiro eu vou me ater ao Renavan. O que é o Renavan, pessoal? É o Registro Nacional de Veículo Automotor. Isso aí, pessoal, é o cadastro do veículo. Esse número é o número de nascimento do veículo. Quando você faz o teu CPF, você ganha o teu número lá de pessoa física, certo? O carro, o Renavan, é o número do carro no SNT. E o teu número de condutor será o RENACH. A gente vai ver quando a gente falar de documentação do condutor na próxima aula, tá? Então, esse aqui são as características e as informações principais, tá? Relacionadas à documentação do veículo. Mas ele tem também placa, como eu mostrei ali atrás, né? As placas, os números e as letras. O número do chassi. O que é o número do chassi, pessoal? O número do chassi, ele é um número, contém letras e contém números. Ele é gravado no chassi. Caminhões e ônibus é no chassi. Em carros é na carroceria do carro do lado direito, tá? Ali perto do banco do passageiro. Antigamente era na frente, mas hoje é ali, até porque colisões frontais
detonava essa questão aí, estragava ali a numeração do chassi, e remarcar o chassi é um negócio que dá muito trabalho, tá? Até porque para que não se tenha a adulteração. Então se mudou, e a maioria dos veículos, os mais novos, eles são ali, perto do banco. O que é a numeração do chassi? Como que ela aparece? Ela aparece em baixo relevo, tá? Ela é marcada no chassi, tá? Letras e números. E para você tirar esse número, você tem que pegar, né? O despachante faz isso normalmente. Ele pega um papel vegetal, coloca sobre o número e vai raspando um grafite ou um lápis, tá? E como ele é baixo relevo, ele sai todo esse número naquele papel vegetal. Ele anexa a documentação de transferência, tá? E envia para o Detran. O Detran precisa saber se aquele veículo que está sendo transferido é realmente, aquele documento ali é realmente daquele veículo. Então, eu já vi o processo já de transferência no despachante. Ele tira fotos do veículo, tira fotos com a tampa aberta, com o capô aberto, da lateral, e tira a foto lá da onde ele tirou o decalque. Então, e manda tudo isso junto com a documentação do veículo, para constatar que a documentação ela está coerente com o veículo que, né, vai ser transferido. O que mais que ele tem? Cor, categoria, como a gente viu ali, capacidade de carga, capacidade de passageiro, nome, endereço do proprietário, e tem outros mais, mas esses aqui são os principais, tá? Então, esse é um CRV, tá? Esse é o modelo que ainda você encontra, tá? Mas existem já modelos digitais. Os modelos digitais são diferentes. Nesse modelo aí, pessoal, ele era de papel moeda. Essa parte aqui do lado esquerdo do meu lado esquerdo, mas será o direito da tela, né? Do lado esquerdo aqui, que tem a borda verde e o meio ali tá meio claro e meio verde clarinho na ponta direita. Esse papel, ele é de papel moeda, tá? Então as bordas tinham relevo, você passava a mão, você sentia, tá? E dentro ali onde tem todas as informações, tem vários risquinhos assim, ó, coloridos. Amarelo, vermelho, azul, verde. Qual que era o objetivo disso? Para evitar adulteração. Numa possível adulteração, essas marcas aí, elas somem, tanto esses risquinhos quanto toda essa borda assim que tem relevo, tá? É assim que o Detran sabe quando você chega lá com um documento adulterado, você vai tentar fazer a transferência automaticamente, o atendente sabe, ele tem treinamento para isso, ele já retém o teu veículo, que aliás é um crime de trânsito. A gente vai falar depois lá na frente quando a gente falar de crimes de trânsito, tá? Prestar informação errônea, dá uma série de problemas você tentar transferir um veículo com um documento, com um CRV adulterado, tá? Então aqui, ó, o lado de cá, né, com as bordas verdes aí, é a parte da frente, e o lado branco aqui é o verso dele, onde a gente colocava todas as informações do comprador, o valor do veículo, todos os dados ali do comprador, datava, assinava, né, o vendedor e o comprador, reconhecia a firma, né, e o que seria o ideal? Que o vendedor tire um xerox disso, depois de reconhecido firma, e comunique a venda no Detran, tá? Porque assim, a partir do momento que eu vendo um veículo para você, nós assinamos o recibo, reconhecemos a firma, eu pego um xerox disso e levo no Detran, o Detran entende que esse veículo eu vendi para você, certo? Então, se chegar multa, o Detran não vai cobrar de mim, porque na data X eu vendi para você e você tem, pela lei, 30 dias para fazer a transferência. Então, você pode ficar andando com o veículo no meu nome até vencer esses 30 dias. Isso não é bom, porque o que acontece? Se eu não fizer esse comunicado, você tomar multa nesses 30 dias, quem assumiria seria eu. Então, o ideal é sempre que vender, faz um comunicado de venda com o xerox desse recibo aí autenticado, e aí você se exime dessas responsabilidades, tá? E não são só essas, tem N outras, eu estou só dando o exemplo. E a partir do momento que a gente data o recibo, o proprietário, o possível proprietário, o comprador, ele tem 30 dias para transferir. Se ele não transferir, ele já toma uma multa já,
tá? Então, depois a gente vai falar disso lá na aula de infrações. Então, esse aqui é o CRV, tá? Agora a gente vai falar do CRLV, que ele já contém também o CLA. Se lembra que a gente falou lá que era CRV, CRLV e CLA, são 3 certificados, né? O L é de licenciamento, tá? Além do registro, também tem o licenciamento. Daí ali o que consta nesse documento? As informações do imposto, né? O IPVA, e as informações do DPVAT, que é um seguro obrigatório, que a gente já vai falar disso. Esse documento aqui, se ele for nessa versão, ele era de porte obrigatório, ele é de porte obrigatório, tá? Então, se você ainda tem esse documento dessa versão, tem que andar com ele. Agora, se ele for digital, você pode imprimir na impressora e andar com essa impressão, tá? Agora, antigamente, você tinha que andar com esse documento em papel moeda, até porque que o agente, quando ele ia te fiscalizar, a primeira coisa que ele via é se esse documento não era adulterado, tá? Então, aqui, no CRLV, além das informações do IPVA e do DPVAT, ele tem várias informações aqui que são bem relevantes. Além de todas aquelas que eu falei lá, né, do Renavan e tudo mais, ele tem ali o ano de fabricação, a gasolina, o álcool, né? E lá em cima, pessoal, no canto superior aqui, está escrito exercício, tá? Ali tem que estar o ano em que você está circulando com ele. Por exemplo, nós estamos agora em 2024. Então, o exercício teria que estar ali, no mínimo, 2023, até outubro. Passou de outubro, é obrigatório estar 2024, porque os licenciamentos são pagos em outubro, tá? Então, ele deixa você andar com o exercício do ano anterior até vencer o licenciamento. Só que se vencer o licenciamento e você andar com o veículo ali escrito exercício 2023 em 2024, você vai começar a tomar multa. E isso aí dá retenção do veículo, tá? Remoção, vai para o pátio. Então é importante a gente compreender isso. Quando você compra o veículo, é assim que o pessoal anuncia, esse veículo aqui não arruma mais. Por quê? O camarada tem um veículo lá que o documento está 2018, nunca mais pagou. Então, na realidade, esse documento ele não serve para nada. Porque num dia, se for pego numa fiscalização, até constata que aquele documento está atrasado desde 2018, ok? Então, assim, o CRLV se faz necessário que você utilize ele no ano de exercício. Pague as documentações, pague os impostos para que o teu veículo esteja licenciado, né? Esteja com todos os impostos pagos, inclusive o DPVAT, para que você não venha se incomodar numa fiscalização, ok? Então, esse é o CRLV. E essa aqui são os modelos digitais que nós temos agora disponível, tá? Pode ver que ali tem ali, ó, República Federativa do Brasil, no cantinho tem gov.br, tá? Então, você hoje, através do aplicativo carteira, né, CNH Digital, você consegue acessar os veículos que estão em seu nome. Então, se você tem esse aplicativo, quando vocês tiverem a sua habilitação de vocês vocês vão poder baixar esse aplicativo. A CNH vai ficar lá, porque também existe CNH digital. A gente vai falar na parte de documentação do condutor, né? Então, lá também vai constar o quê? Os veículos que estão em seu nome. Então, você pode pegar e abaixar, imprimir e colocar no teu carro, tá? E é assim que ele aparece. Esse aí é um papel que é válido, tem esse QR Code ali no meio, né? Você pode perceber que o CRV, que é o CRV está em branco, tá? Porque a versão que eu achei foi em branco. E o CRLV ele está preenchido com alguns dados ali. Provavelmente é fictício, né? Mas esse aqui é para você entender. Esse é o modelo digital. Então, se o agente tem acesso a um meio de comprovar que aquele teu veículo, aquele teu documento digital, ele é válido, você pode estar com esse aqui, ok? Dispensa a apresentação do documento lá que tinha autorrelevo, contra falsificação, tá? Então, como a gente está entrando agora num tempo em que tudo está ficando conectado, dificilmente o agente não tem acesso a um meio informatizado para conferir se o veículo realmente ele é seu ou não, se está documentado, se está pago os impostos e tudo mais. Tá? Então, a gente está entrando já nesse tempo em que o papel ele vai ser assim, ó, apenas um papel. Não vai ter mais aquele valor de papel moeda, ok? E para finalizar, né, a nossa aula de hoje,
o DPVAT, né, que é um seguro a gente chama seguro obrigatório, que você tem que pagar anualmente, né? Você tem que pagar ele quando você paga os impostos do veículo, é o ideal, tá? Então, esse seguro, ele não contempla danos físicos, danos materiais, só danos a pessoas, tá? Então, não contempla prejuízo material, só indeniza pessoas. E é o que ele fala ali, ó, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Então ele indeniza vítimas de acidente, no caso de morte, 13.500 é o teto. Invalidez pode ser até 13.500, né? Invalidez permanente. E faz reembolso de despesas médicas até R$ 2.700. Então fica a dica, pessoal. Se você tiver com esse seguro em dia, se você se envolver num acidente e tiver uma vítima que se enquadre em alguma dessas características, você pode acionar o DPVAT para indenizar essas pessoas, ok? Não precisa você, dono do veículo, acionar para você. Você pode acionar para qualquer pessoa envolvida no acidente que se enquadre nessas 3 características, tá? Então, vale a pena a gente falar nessa parte, né? Que é uma questão de utilidade pública. Esse tipo de seguro ele é passivo de fraude. Se a pessoa pegar um documento seu, né, comprovando que ela pode fazer uma procuração, ela pode ir lá no seu lugar e pegar essa indenização, né? Ela vai lá e faz isso. Existem pessoas que fazem isso nas portas dos prontos-socorros, né? Eu tive um colega, um conhecido que trabalha em seguradoras há muitos anos, desde de jovem, né? Ele trabalha em seguradoras e ele sempre alertou a gente, né, os conhecidos, que esse seguro aí ele era passivo de fraude. Existem quadrilhas que fazem isso na porta dos pronto-socorros, né? E às vezes a gente está fragilizado e acaba assinando ali uma procuração e a pessoa vai lá e pega a indenização desse seguro em nosso lugar, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o DPVAT, você pode entrar no site seguradoralider.com.br. Lá tem todas as informações, tem formulários, tem como você faz para acionar, o tempo que leva. É bem interessante que todo mundo tenha esse tipo de informação. Em algum momento você pode utilizar ou pode auxiliar alguém que precise, né? E para que até mesmo para a pessoa não cair num golpe aí, né? Numa fraude aí. E daí quando ele for retirar lá, não tem mais o dinheiro porque alguém retirou. Beleza, pessoal? Então, nós ficaremos aqui com a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que tenha sido de proveito. E nós retornamos com a terceira aula, que falará sobre identificação do condutor. Um abraço a todos e até a próxima aula.